Fala, gente! Nesse vídeo aqui, nós vamos falar do Jesus do Quênia. Que isso, hein, varão? Como se já não bastasse o Jesus que apareceu aqui no Brasil, que gosta de jogar uma sinuquinha e dar altos rolê de bike. Que isso, Henrique Cristo? Dessa vez chegou a vez do Quênia. Apareceu lá um varão se auto-intitulando Jesus o Cristo. Tudo isso você vai ver aqui comigo, tá? Ele tem os 12 apóstolos. Esse novo Jesus tem uma varoa para poder entrar na carne, né? E esse vídeo a gente vai ver a partir de agora. Mas antes, me siga no Instagram, @DaviOliverOficial. Ó, o vídeo é do canal Carlos Reinar, que é um varão aí que eu tenho uma admiração muito grande, é uma pessoa muito coerente aí nas suas colocações. Ô, Dom Kevin, solta aí pra gente o novo Jesus aí lá do Quênia. E nos últimos dias, pois, surgirão falsos cristos e falsos profetas, realizando sinais e maravilhas, com o objetivo de enganar, se possível, os próprios eleitos. Um canal aqui do YouTube que faz vídeos sobre a cultura e curiosidades da África visitou este homem, Mwalimu Yesu, uma famosa figura do Quênia, país ao leste da África. Esse homem é notícia no país inteiro, nas grandes mídias e jornais. Muitas emissoras de TV têm lhe procurado para que ele explique a sua afirmação polêmica. Ele se declara o próprio Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, que veio dos céus completar sua missão, que ainda não acabou há 2000 anos atrás. Opa aí, é aí que tá o erro, A Bíblia não fala nada de um novo Jesus que virá. Que isso, varão? Da onde você tirou isso? De acordo com o relato de algumas pessoas, ele já realizou ressurreição de mortos, curou câncer e paralíticos andaram com a sua oração. Mas um dos milagres que fez Mwalimu ficar conhecido nacionalmente e mundialmente foi o relato de que ele transformou água em chá. Você... Que isso, mano? Isso daí é mais atual, né? O Jesus que a gente conhece na Bíblia transformou a água em vinho. Ele transformou a água em chá. Legal. Não é muito difícil fazer esse milagre. Desculpe, tá? Se a gente só dar uma socadinha numa planta aí, colocar na água, ela vira um chazinho, né? Você pode até pensar, mas esse aí é mais um Henrique Cristo da vida. Não, meus irmãos. Esse aí supostamente opera sinais, prodígios e maravilhas. Você vai se surpreender no que eu vou dizer. Ele é um instrumento para que se cumpram as profecias da palavra de Deus. Eu quero comentar esse assunto e eu tenho a mais plena e convicta certeza que este vídeo vai edificar a sua vida espiritual. Bom, essa pessoa que tá falando aí é o Carlos Reinar. Eu quero te indicar aqui o canal dele, que é uma pessoa muito inteligente e uma pessoa conhecedora da Bíblia e também pratica o que está escrito lá na Bíblia, tá, querido? Então, tá aí o canal do amigo Carlos Reinar, tá? Já se inscreve lá também e vamos pro vídeo. O Yesu mora num povoado de Tongarém, uma cidade de aproximadamente 30 mil habitantes, na província de Bungoma, de onde ele lidera sua seita que acredita que ele é o verdadeiro Jesus Cristo. Ao contrário do Jesus bíblico, Mwalimu é casado e sua esposa se sente orgulhosa em ter sido agraciada por Deus para ser esposa do seu filho Jesus. Mwalimu é pai de 8 filhos, sendo 5 homens e 3 mulheres. Esse cidadão alto, negro e barbudo, vestido nessa longa túnica, é notícia no seu território e no país inteiro. Considerado impostor por muitos, porém para alguns ele é como um poderoso profeta usado por Deus, ele tem atraído multidões de pessoas que vão atrás dele para... Mas isso aí tá na Bíblia, hein? Que surgirão vários. Receber algum milagre ou alguma bênção de Deus. Este Jesus não seria completo se não existissem discípulos envolvidos na sua missão.
E ele parece entender muito bem essa lógica. Ele está sempre cercado por 12 homens que ele os chama de meus discípulos. Ele acredita que os seus 12 discípulos são ungidos por Deus e os escolheu pessoalmente para servir e espalhar o evangelho a todos. E o interessante é que cada um deles é batizado com o nome de cada uma das 12 tribos de Israel. E por incrível que pareça essa marmotagem toda, eles se sentem muito orgulhosos de seus status de discípulos. A vida desse homem era normal até que chegou em 2009, quando ele afirma que Deus veio até ele e lhe deu o nome de Jesus. E a partir desse dia, ele não deveria ser chamado ou mencionado por seus nomes anteriores. Ele conta que recebeu esse chamado e Deus lhe disse: meu filho, essa é a hora de você pregar a minha mensagem. Eu quero que você pregue para o meu povo. Aqueles que concordarem e se arrependerem, os seus nomes serão escritos e anotados no livro da vida e eles viverão para sempre. O repórter pergunta a ele: existe alguma diferença do Jesus da Bíblia para o Jesus de Tongaren? O autoproclamado Jesus queniano responde: não há diferença alguma, eu sou o mesmo, eu sou Jesus que esteve aqui, andou em Jerusalém. Eu subi para o meu Pai, eu disse que eu iria preparar um lugar e agora estou de volta aqui. Nessa geração. Aí não, né, Varão? Aí não. Deu pra ver que ele leu a Bíblia, né? Ele leu e tá usando a Bíblia agora pra poder se autopromover. Pô, pera aí. Olha quantos profetas existem na Terra. Não lembro de nenhum deles ter anunciado a vinda desse Jesus aí. Pô, pera aí, né? Lá na Bíblia, lá no tempo de antigamente, eles já falavam do Jesus que iria vir, né? Que Jesus já viu João Batista, depois Jesus ali, aquelas coisas que você sabe, que você é crente, né, querido? E ninguém falou desse camarada aí. Que isso, cara? Como é que o cara aparece lá no Quênia com uma faixinha do Rambo na cabeça e começa a falar isso aí, pá? Que isso, Varão? Para levá-los comigo para o céu. Na igreja desse homem você não pode entrar sem se arrepender de todos os seus pecados e fazer uma limpeza antes de prosseguir para o templo principal. Há uma sala onde acontece o ritual do arrependimento e purificação dos pecados. O arrependimento é o ato de tirar os sapatos. Sapatos significam pecado, de acordo com Mialimu Yeso. Que isso, hein? Então as varô aí tá tudo cheio de pecado aí. Tem mais sapato, parece até que é uma centopeia, cheia de perna. Então tem sapato com força. É muito pecado que as pessoas têm aqui no Brasil, hein? O que uma mulher não faz para agradar o seu maridão, não é mesmo? Pois a esposa de Mialimu abraçou a causa do esposo. Eu pergunto se é causa ou uma loucura. Ao ser perguntada pelo repórter como ela se sente sendo a esposa de Jesus, ela responde toda orgulhosa dizendo: ele é o Rei Jesus, eu me sinto feliz porque eu estou fazendo o que era para ser feito. Deus olhou para mim com simpatia e graça e me escolheu entre todas as mulheres do mundo para ser a esposa de Jesus. Ah, então no mínimo ela tinha que receber um nome ali também. Seria Maria? Não sei, né? Não porque eu sou boa ou melhor que as outras mulheres, mas porque ele derramou sobre mim a sua grande misericórdia, me colocando na posição que estou agora. Eles serem casados está baseado nas Escrituras, está em Apocalipse 21, versículo 9. Então um dos 7 anjos que seguravam as 7 taças com as últimas 7 pragas se aproximou e me disse: venha comigo e eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. O que uma falta de exegese bíblica de um curso de teologia não faz na cabeça de um camarada? Ele abriu a sua igreja em 2010 e desde então ele tem acumulado seguidores que o adoram, se curvam de joelhos na sua presença e dizem em alta voz: receba louvor, honra e glória nos céus, na terra e para todo sempre. Amém. Que isso? O povo tem que se curvar diante daquele candango ali? Que isso, Varão? Jesus seja louvado para todo sempre. Amém. Quando as pessoas questionam se ele é o Cristo, ele diz que essa dúvida é resultado da preguiça das pessoas em ler e analisar e entender o que a Bíblia, as Escrituras, dizem sobre ele.
Veja como que o diabo engana as pessoas. Esse cara tem a Bíblia nas mãos, os seus seguidores também estão com as Bíblias em suas mãos, mas estão completamente cegos. O diabo cauterizou, fechou o entendimento deles. Essas pessoas se curvam e adoram um homem que se autoproclama Jesus, o Filho de Deus. Por quê? Porque afirmam que esse Jesus queniano já operou milagres, prodígios e maravilhas. As pessoas se deixam levar por aquilo que elas anseiam, que desejam e buscam. E os demônios sabem o que as pessoas estão procurando e buscando. A palavra de Deus, ela tem que se cumprir, irmãos. O verdadeiro Jesus das Escrituras nos disse que nos últimos dias apareceriam falsos cristos, falsos profetas, com sinais e milagres para enganar até mesmo os escolhidos. Se os escolhidos possivelmente serão enganados, imagina quem tem a Bíblia na mão, mas não tem o entendimento correto da Bíblia. Sinais, milagres e maravilhas não são fatores determinantes para provar verdadeiramente se aquela igreja, se aquele grupo de pessoas ou se aquele pastor, pregador ou missionário estão sendo usados pelas mãos do próprio Deus. Porque isso está na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 1, que diz: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Toda essa gente se curvando, adorando, e reverenciando um homem que às vezes até pode ter problemas mentais, como esquizofrenia. E Pode ter não, querido. Ele tem. Porque o cara não pode estar em sã consciência, não. Um cara que se levanta, abre a sua própria igreja, ou seja, ninguém pastoreou esse candango, ninguém colocou a mão na cabeça dele, não desceu o azeite na cabeça dele como pastor. Ainda mais Jesus. Como que o cara vai querer, do nada vai chegar assim, eu ouvi uma voz. Cuidado com a voz que você ouve por aí, hein? Ouvi uma voz dizendo que ele vai ser Jesus e pronto, agora ele é Jesus. Auto-intitulam como Jesus, ou pessoas sobrenaturais, ou divindades vindas do céu, demonstram sintomas de esquizofrenia, como delírio religioso. Muitos dizem que recebem mensagens de Deus para fazer uma missão. Um outro sintoma é o transtorno de personalidade. A pessoa diz ser quem ela não é. Aí você olha para essa marmotagem aí e fala: coitadinho deles, né? Adorando um homem, achando que ele é Jesus, que Deus tenha misericórdia deles. Em determinadas circunstâncias, Deus tem que ter misericórdia de você também, porque às vezes você está frequentando uma religião, um grupo que não adora homens, mas pregam um evangelho deturpado, adulterado, um falso evangelho que não prega a salvação, mas prega o bem-estar terreno, a prosperidade financeira. O apóstolo Pedro advertiu... Tá vendo por que eu gosto do canal do Carlos Reinar? É isso aí, ó. O povo de Deus, na segunda epístola de Pedro, capítulo 2, verso 1. Assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Destruidora do quê? De vidas. Pessoas têm se perdido em falsos ensinos, em falsas doutrinas, seguindo falsos mestres. Isso não sou eu que estou dizendo, é a própria Bíblia. E tem mais, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4, versículo 1. E para que essas doutrinas de demônios tenham alguma legitimidade, tem que ter algum sinal, tem que ter algo sobrenatural para enganar as pessoas. E tem gente que não tem um pingo de discernimento dos espíritos e são enganadas facilmente por não discernir e analisar se esses feitos vêm de Deus ou não. E esses falsos mestres, eles vêm com a Bíblia nas mãos. Você viu o Marimu, ele fala com a Bíblia na mão. Ele cita textos bíblicos para embasar as suas mentiras. Jesus nos ensina que não devemos ficar fascinados com aparências, mas olhar por trás da aparência. Muitos olham a aparência dos templos, a performance dos líderes religiosos, e isso tem enganado a muitas pessoas. Nós temos que enxergar além da aparência, ver se o camarada que está com a Bíblia na mão, ele está sob pele de ovelha ou está numa capa de lobo. Jesus mostrou como reconhecermos
os falsos mestres e enganadores, e ele deu um exemplo, que é o exemplo das árvores e dos seus frutos. Embora possamos confundir muitas vezes um lobo com uma ovelha, e muitas vezes até os mais experientes se confundem, nós não podemos cometer o mesmo engano com uma árvore. Nenhuma árvore pode esconder a sua verdadeira identidade por muito tempo, mas cedo ou mais tarde ela se revela pelo seu fruto. Os falsos mestres, eles apresentam-se disfarçados como ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Eles são perigosos, mentirosos. Na Palestina, no primeiro século, o lobo ele era um inimigo natural das ovelhas. E muitas vezes as ovelhas ficavam indefesas diante do lobo. Por isso, um bom pastor tinha que estar sempre alerta para proteger as suas ovelhas contra os lobos. E é assim exatamente da mesma forma com o rebanho de Cristo. Está à mercê de bons pastores, bons líderes, ou está à mercê de lobos. O pastor alimenta o rebanho com a verdade. O falso mestre, que é um lobo, ele divide o povo de Deus com o erro e com o engano. Então é preciso discernimento. Infelizmente, esses lobos se proliferam sorrateiramente mundo afora. E a única maneira de não sermos enganados por um falso evangelho, por uma falsa pregação, uma falsa doutrina, é estudando a palavra de Deus. Assim o inimigo não tem poder de nos enganar de forma alguma. Quando aparece qualquer investida do lobo, com engano e com mentira, nós já estamos preparados com a palavra de Deus, meus irmãos. Glória a Deus por isso. Bom, eu tenho certeza que ficou bem entendido para você aqui que aquilo lá é um Jesus fanfarrão, né, querido? Nesse momento aqui, eu quero deixar um link aqui na descrição para você que quer conhecer um pouco mais aí sobre teologia, dicção, oratória, hermenêutica, essas técnicas aí que vão te ajudar na hora da ministração, na hora de dar uma saudação, na hora de ministrar um louvor, né? Todas essas técnicas aí vai te ajudar muito na hora ali da sua oportunidade na igreja, na hora da palestra, na hora do ensinamento em aula. E vou deixar o link aqui no primeiro comentário, tá? Uma aula grátis para você conhecer melhor como é um curso. Família, eu sou o Davi Oliver, esse é o canal Papo com Oliver. É um prazer muito grande ter você aqui. Inscreva-se no canal, ativa o sininho de notificação, deixa like, deixa comentário e ó, até o próximo vídeo.